Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos dando continuidade à nossa disciplina de anatomia e fisiologia vegetal. A gente falou da anatomia, né, interna aí das plantas. E agora a gente entrou na parte de fisiologia vegetal. Falamos aí do fotossíntese, né, ciclo de Calvin, ciclo de Krebs. E agora vamos falar um pouco sobre nutrição vegetal, né, levando em consideração o que? Os nutrientes essenciais para o desenvolvimento aí do vegetal e da planta, tá? Então a gente vai ver cada um deles aí e a gente vai estar mostrando para vocês, tá lá, aquilo que eu falei para vocês, ó, os elementos nutricionais para o desenvolvimento da planta. A planta, para sua sobrevivência, ela depende basicamente de 4 fatores, né? O oxigênio, que é o ar, né? A água, luz e os sais minerais, né? Então a gente vai estar levando em consideração o desenvolvimento da planta, né? O oxigênio, água, luz e sais minerais para o desenvolvimento da planta. Então os sais minerais é onde entra a parte nutricional aí da planta, tá? Juntamente com a água, com o ar e com a luz, tá? Então, ela, para sobreviver, ela depende desses 4 fatores. Então tá aqui o esquema, né, da fotossíntese. Então a água e os sais minerais, a luz e o oxigênio, tá? Então, fazendo aí parte aí do desenvolvimento da planta, tá? Para ocorrer o processo fotossintético, precisa dos sais minerais, né? Precisa aí da luz, do oxigênio e, junto com a água, os sais minerais. Então a planta depende desses sais minerais, e esses sais minerais eles são denominados, classificados aí em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes a planta precisa em grande quantidade, tá? Em quilos por hectare. E micronutrientes em gramas por hectare. O que é 1 hectare? Hectare é 100 metros vezes 100, dá 10 mil metros quadrados. Então é uma medida internacional chamada hectare, tá? Então um quarteirão que tem 100 metros por 100 metros, 100 vezes 100, dá 10 mil metros quadrados. Então 1 hectare tem 10 mil metros quadrados. Tá? A planta ela vai precisar dos elementos essenciais, que são 16 elementos que a gente vai estar falando para vocês, entre eles os macro em grande quantidade e os micro em pequena quantidade que usa, tá? Então quilos por hectare macronutrientes, gramas por hectare em micronutrientes, tá? E a planta absorve esses sais minerais, os macro e os micronutrientes, através do que? Da raiz, e vem com a água, tá? Então, eles vão chegar até a raiz através da água, os sais minerais estão dissolvidos nessa água, e aí a planta absorve, tá? Então, os macronutrientes, quais são os macronutrientes? Precisa em grande quantidade, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso a natureza ela já oferece para a planta. Agora, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, a planta precisa em grande quantidade. E aí, num equilíbrio, por exemplo, numa mata, há uma ciclagem desses nutrientes e eles são fornecidos para a planta sobreviver. Numa cultura cultivada, aí a gente precisa de colocar isso aqui organicamente ou quimicamente, tá? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. O nitrogênio, o fósforo, potássio, o NPK, é os macronutrientes primários. Os macronutrientes secundários são o cálcio, magnésio e enxofre, tá? O cálcio, magnésio e enxofre é fornecido através de rocha moída, rochas calcárias, que tem aí carbonato de óxido de cálcio, quer dizer, e óxido de magnésio. Tá? E o enxofre é um elemento também que tem aí
nas rochas. Então a gente tem o enxofre elementar, depois vai se transformar em sulfato de enxofre e aí a planta consegue absorver. Depois a gente tem os micronutrientes, que é boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco, tá? Então a gente tem aí os 16 elementos essenciais. Sem esses elementos aqui, não que a planta não tenha outro, né? Elas absorvem outros elementos, mas esses daqui são essenciais, quer dizer, a planta sem ele não sobrevive. Ele faz parte aí de complexos metabólicos da planta que a planta precisa, principalmente o nitrogênio, o fósforo, o cálcio, o magnésio, né? O ferro, tá? O zinco, o boro, tá? Todos eles são essenciais, tá? Então esses 16, carbono, hidrogênio, oxigênio, tá? Todos eles. Então, organicamente, o humus, né? A decomposição de restos vegetais, tá? Realizada aí por quem? Por bactérias, minhocas, insetos, fungos, tá? Resulta o quê? Na mineralização do carbono, do nitrogênio, do fósforo, do enxofre, de todos os elementos. Então, a decomposição de restos vegetais e também de restos animais, tá? Através da degradação, né, da decomposição desse material, ao que? A mineralização. Então, vai transformar em matéria orgânica, né, esses resíduos vegetais, que a gente chama de material orgânico, vai transformar em matéria orgânica. A matéria orgânica vai mineralizar através do processo de umificação, depois mineralização, quer dizer, vai soltar os nutrientes minerais, né, que são os sais minerais, aí eles vão estar disponíveis, vão estar dissolvidos na água e aí a planta consegue absorver, tá? Então o humus, ele estabiliza a estrutura do solo, quer dizer, a estrutura do solo, ela tem argila, silt, areia aí, e essa estrutura do solo, ela pode ser colunar, prismática ou cilíndrica, e ele formar como agregante dessa estrutura, tá? Ele vai estabilizar aí a estrutura do solo, tá? E também a matéria orgânica, ela tem uma aptidão de absorver íons minerais, principalmente potássio, amônio, magnésio e cálcio. Por quê? Porque ela tem cargas negativas na superfície dela, e aí ela consegue absorver esses elementos, e aí vai ter uma maior disponibilidade para o vegetal, tá? E isso aí é o que? Ela vai aumentar a fertilidade do solo, aumentar a conservação do solo, tá? No caso da matéria orgânica, e depois no processo de umificação. Tá? Então tá aqui, ó. Aqui mostrando uma minhoca que ajuda no processo de umificação. Ela pega o material orgânico, passa pelo seu trato intestinal e libera o humus, tá? Esse humus, ele vai sofrer o processo de mineralização e aí ele vai estar prontamente disponível aí para a planta mineralizar os sais minerais, que são os macro e os micronutrientes para o desenvolvimento da planta, tá? Aqui existe uma lei do mínimo, né? Os vegetais, eles precisam de ter luz, lembra que eu falei? Carbono, água, oxigênio, né? Os macro e os micros elementos, mas se faltar um, olha só, né? Então, cada tábua desse barril representa um elemento, a luz, o oxigênio, a água presente aí na produção máxima desse vegetal. Se faltar o potássio, se tirar a tábua do potássio aqui, ela não vai sobreviver, ela vai morrer, né? Não vai ter produção. Agora, se você tiver aqui com o potássio uma tábua aqui menor, quer dizer, ele tem que ter um mínimo de quantidade, né, de potássio para a planta produzir. Se tiver menos, a planta vai produzir menos. Se tiver menos fósforo, vai produzir menos fósforo. Se tiver menos nitrogênio, vai produzir qualquer um dos elementos aí essenciais, os macro e os micro elementos, os macro e micronutrientes, tá? Então, o nitrogênio, qual que é a função do nitrogênio? Componente essencial do protoplasma e de algumas enzimas, tá? Então, ele é essencial
para o desenvolvimento da planta. Tá? Então, funções, componentes do essencial do protoplasma e de enzimas. Então, enzimas que vão acelerar, que vão transportar aí os elementos. Tá? Deficiência, enfesamento, né? Nanismo, que é o seu desenvolvimento menor, e amarelecimento das folhas velhas. Então, isso aqui é a característica de deficiência de nitrogênio. As folhas velhas com um amarelecimento generalizado das folhas. Tá? Depois o fósforo está lá no metabolismo, na síntese, na fosforilização. Lembra lá na síntese da fosforilização da ATP, da ADP, nos ciclos de Calvin. Tá? Então o fósforo é importantíssimo no desenvolvimento do metabolismo da planta. Tá? Síntese, fosforilização, síntese de ADP e ATP, a moeda de energia da planta. Né? Toda vez que a planta gasta energia, ela gasta fósforo. Então ela perde um ATP e ela volta a ser adenosina. Ela ganha um fósforo, vira adenosina trifosfato, ATP. Tá? A sua deficiência, ela tem aí característica floração retardada, quer dizer, a planta não vai florir. Ela tem um enfesamento, que é esse engrugimento aqui que a gente fala de enfesamento, e descoloração das folhas. Se tiver uma deficiência muito acelerada, essas folhas aqui que está descolorida, tá vendo? Ela está um pouco mais amarelada, né? Mas não é igual ao nitrogênio, um amarelecimento generalizado. Ela pode também apresentar roxeamento aqui, ó, tá? Nas folhas, tá? Então ela pode apresentar cores arroxeadas. Sintomas característicos, aquilo que a gente falou, né? Então ela vai ficar com uma coloração verde mais escura, saindo para o roxo, né? Aí ela vai ter mal formadas, folhas mal formadas, pequenas, e tecido morto, quer dizer, são manchas necróticas, então vai ter necrose aí, tá? O potássio, as suas funções, ele promove a hidratação, ativação de enzimas lá na fotossíntese e abertura e fechamento, que é a osmorregulação dos estômatos. Onde estão os estômatos? Vocês viram os estômatos lá na aula de morfologia vegetal do semestre passado, da parte externa, né? Ele está na onde? Na parte abaxial, na parte de baixo da planta. Então ele que controla o que? As trocas gasosas aí do vegetal, tá? Então o que entra, o que sai aí de oxigênio, de carbono, sai para onde? Através da folha, através dos estômatos, que são essas aberturas. Deficiência, então começa aí com extremidades secas, né? O enrugamento das margens das folhas mais velhas e o apodrecimento das raízes, tá? Então a falta de potássio, a deficiência de potássio vai ocasionar esses sintomas aí, extremidades secas, enrugamento das margens das folhas mais velhas, tá? E o apodrecimento das raízes, tá? Então os primeiros sintomas visíveis aí, né, são essas necroses aqui nas margens das folhas, né? O amarelecimento seguido de necrose. Então vai morrer, não vai ter atividade fotossintética, tá? E aí a planta não vai se desenvolver, tá? O enxofre, né, tem as suas funções aí também no protoplasma e nas enzimas. A deficiência é semelhante ao nitrogênio, é uma clorose, né, generalizada, quer dizer, um amarelecimento generalizado, só que é das folhas jovens, diferente do nitrogênio, que é das folhas velhas, tá? Então, vamos lá. Característica aí dos sintomas daquilo que a gente já falou para vocês do nitrogênio, só que ocorre e o que? Em folhas novas. Então aqui, ó, as folhas do ponteiro tem um amarelecimento generalizado. Isso é enxofre, não é nitrogênio. O nitrogênio é nas folhas velhas. Porque o enxofre ele é imóvel, então aparece aqui. O nitrogênio ele se move de uma folha para outra. Então ele sai da folha mais velha e vai para a folha mais nova. E a deficiência aparece na onde? Na folha mais velha, no caso do nitrogênio. O enxofre não, ele é imóvel. Se aparecer a deficiência, se está faltando, se tem menos enxofre, ele vai aparecer na folha nova, que ele não transloca muito no vegetal, tá? O magnésio
metabolismo aí da fotossíntese, né? Transferência aí dos fosfatos. Então é os fosfatos que vão ser transferidos lá do NADPH, do NADPH, da adenosina trifosfato, né? O ADP, o ATP, precisa-se de magnésio para fazer esse metabolismo aí que a gente chama de basal, que é da fotossíntese, tá? Principalmente na transferência de fosfato, que é a energia da planta, né? Depois da energia luminosa transformada em energia química, ATP, tá? Deficiência, crescimento reduzido, enfesado, quer dizer, as folhas vão estar engrugidas aí, clorose internerval nas folhas velhas. Então você tem a clorose entre as nervuras da folha, vai estar aquele amarelecimento. Vou mostrar aqui para vocês, né, os sintomas aí, ó. Então, entre as nervuras, tá? O potássio, diferente do potássio que começa aqui na margem. Esse aqui já é entre a nervura, ó. Começa uma clorose aqui entre as nervuras, tá? Então, vamos lá. Cálcio. Funções: ativador das enzimas amilase e ATPase, né, as enzimas que vão quebrar aí a adenosina trifosfato. Regulador de crescimento, né, em extensão basal, então vai crescer, vai regular o crescimento da planta. Então, muito importante também o cálcio, um macronutriente. Todos esses que eu falei até agora são macronutrientes, tá? Deficiência, perturbação do crescimento por divisão, né, das células, principalmente as células pequenas, né? Extremidades secas, né? O cálcio tem as extremidades das folhas. Deformação das folhas, crescimento das raízes também prejudicado. Então, o cálcio muito importante aí, essencial ao desenvolvimento dos vegetais, tá? Sintoma característico inclui necrose nas regiões meristemáticas, quer dizer, folhas jovens, região meristemática, divisão da célula. Lembra aqui, ó, deformação, perturbação no crescimento da divisão das células, né, das células pequenas, quer dizer, das células meristemáticas, tá? No ápice aí, tanto radicular como das folhas, tá? Então as regiões meristemáticas a gente tem lá no ápice da raiz e no ápice das folhas, quer dizer, lá na ponta, tá? A gente chama de ápice, não ponta, certo? Então a gente vai estar aí falando para vocês, tá? Boro, tá? Funções: transporte e metabolismo dos carboidratos, ativação de reguladores de crescimento, né? Principalmente dos tubos polínicos. Então o boro está ligado no que? Na floração do vegetal, da planta, tá? O tubo polínico não vai crescer, não vai fecundar, não vai dar fruto, tá? Então muito importante também o boro aí, que agora é um micronutriente. A gente acabou com os macronutrientes e entramos nos micronutrientes, tá? Então a gente tem aí deficiência, perturbação no crescimento, necrose nos meristemas, tá? Então, tanto aí da raiz como da folha, a gente vai ter um crescimento menor, vai aparecer o que? Necrose. Começa, reduz a ramificação, necrose do floema, né? A redistribuição dos sais minerais aí, né? Da seiva elaborada através do floema. Perturbação na frutificação, porque o tubo polínico não vai se desenvolver, né? Excessiva formação de cortiça. O que é isso? A epiderme um pouco mais espessa aí dos vegetais. Então a deficiência de boro e o boro sendo um micronutriente importantíssimo, tá? Então, dominância apical perdida. Então a planta o que? Ela vai começar a soltar várias brotações, né? E o enfesamento, lembra lá, ó, tá? Vai enrugar aí as folhas, tá? Depois a gente tem cloro, ativação das enzimas, né? Na fotossíntese, enrolamento de folhas, engrossamento das raízes, tá? Então o cloro também sendo importante aí no desenvolvimento do vegetal. E micronutrientes, utilizados em pequenas quantidades, mas são essenciais, tá? A planta deficiência desenvolve murcha no ápice,
né? Olha lá, ó, na planta vai estar murchando as folhas, né? Seguida de necrose. Necrose é essa parte escura aqui, então a gente tem um amadurecimento que é a clorose e a necrose que é a morte aí. Então necrose generalizada, tá? Depois a gente tem o ferro, metabolismo do nitrogênio. O ferro ajuda no metabolismo do nitrogênio, tá? Síntese da clorofila, né? Então precisa de ferro, tá? Deficiência, clorose internerval, formação de gemas apicais suprimidas, quer dizer, as gemas apicais elas vão estar diminuídas o seu tamanho, tá? Então, sintomas aparecem inicialmente nas folhas mais jovens, tá? Então, tá lá, ó, ele não pode ser prontamente metabolizado nas folhas mais velhas, então ele precisa estar lá nas folhas novas, e aí a gente tem necrose, clorose, seguida depois de necrose, tá? Manganês, metabolismo basal, aquilo que a gente falou, a transferência de fosfato, estabiliza a estrutura dos cloroplastos, que está tudo ligado ao que? A fotossíntese, a clorofila, no metabolismo do nitrogênio. O nitrogênio é importantíssimo na fotossíntese, síntese do ácido nucleico, tá? Então, olha lá, inibição do crescimento, clorose e necrose na onde? Nas folhas jovens. E abscisão de folha, o que é isso? É o abortamento. A abscisão ela vai se soltar da planta, vai abortar as folhas. Se não tem folha, não tem fotossíntese, não tem atividade fotossintética, não tem metabolismo da planta, a planta não se desenvolve, tá? Então tá lá, ó. Clorose nas internervuras associada ao que? Ao desenvolvimento de pequenas manchas cloróticas, manganês, tá? Zinco, formação da clorofila, ativação de enzimas, degradação da proteína, regulador de crescimento. O zinco muito importante também no desenvolvimento da fotossíntese. Aqui, ó, ligado ao que? A clorofila, as enzimas, as proteínas e também ao crescimento da planta. Então, você tem lá necrose, que é a descoloração, aquela parte que vai ficar amarelada nas folhas mais velhas, tá? E perturbação da frutificação, que vai influenciar aí também no crescimento das plantas, tá? Então a deficiência de zinco aí, redução do crescimento internodal, quer dizer, os nós daí do caule vai estar menor, né? E resultando o que? No crescimento aí roseteado, a planta vai crescer em círculos também, além da clorose e da necrose aí da planta, reduzindo também o crescimento da planta. Então, muito importante o zinco aí na planta. Beleza? Cobre, tá? Metabolismo basal, fotossíntese, metabolismo do nitrogênio, né? A maioria deles aí dentro da questão da fotossíntese, do nitrogênio, da clorofila, dos cloroplastos, tá? Então a gente tem extremidades, deficiência, extremidade seca, enrolamento das flores e clorose nas folhas mais jovens, tá? Micronutriente também, tá? Então tá aí. A gente tem uma flor verde e depois vai ter ela necrose e ela vai começar a se enrolar também, tá? Molibdeno, um outro micro elemento, fixação do N. Então olha lá, as leguminosas, né, as plantas que produzem vargem, que são as leguminosas dentro da classificação que a gente viu lá, né, na classificação dos frutos, né, que produz vargem. Então, feijão, amendoim, angico, ervilha, né? Então, todas elas produzem vargem, quer dizer, ela tem essas plantas, elas fazem o quê? Um processo simbiótico. Ela faz o quê? Simbiose são dois organismos, né, diferentes espécies, um ajudando o outro, tá? Então a gente tem lá o vegetal e depois a gente tem o quê? Uma bactéria. Ela vai se alojar na raiz da planta, a planta vai deixar a bactéria se alojar ali, vai fornecer todos os nutrientes para a bactéria se desenvolver e
a bactéria vai fornecer o que? Nitrogênio para a planta. Olha só, faz a fixação do N2 da atmosfera, que está ali na atmosfera, né? E vai transformar o que? Em NH4, que é o amônio. E aí a planta consegue absorver. Tá? Esse amônio vai sofrer um processo de nitrificação, vai se transformar o que? Em nitrato. E a planta consegue também absorver. Tá? Então, no metabolismo do fósforo, tá? Então, o fósforo muito importante. A gente já viu aí os fosfatos dentro do vegetal, principalmente a produção da moeda energética, né? Absorção e translocação do ferro, então o molibdênio muito importante aí também, essencial, né? Todos eles são essenciais no desenvolvimento da planta. Perturbação no crescimento, tá? Escurecimento aí das margens das folhas, tá? Então vai dentro do processo aí do metabolismo, absorção e fixação do nitrogênio. Deficiência, perturbação no crescimento, a planta não vai crescer, e escurecimento das margens aí das folhas, quer dizer, necrose, esse escurecimento, tá? Então tá lá. Então a gente tem aí necrose das folhas mais velhas, olha só. Então começa a escurecer, tá? E vai matando a planta por inteiro. Beleza, galera? Então era isso que a gente tinha para falar para vocês, né, de nutrição vegetal, falando aí dos elementos essenciais, que são 16 elementos essenciais, né, os macro e os micros elementos. Então o macro a gente tem lá carbono, hidrogênio e oxigênio, todos eles utilizados em grande quantidade, fornecidos pela natureza, e a planta sem eles não vão sobreviver. Depois a gente tem os macros, nutrientes primários, nitrogênio, fósforo e potássio, utilizado em quilos por hectare, tá? Depois a gente tem os macronutrientes secundários, tá? Cálcio, magnésio e enxofre, que também é usado em grande quantidade. A gente viu que todos esses macros são essenciais aí para o desenvolvimento da planta. Depois a gente tem os micronutrientes, boro, cloro, ferro, manganês, molibdênio e zinco, tá? Então todos eles também, e além do cobre, tá? Então a gente tem boro, cobre, ferro, cloro, manganês, molibdênio e zinco como micronutrientes utilizados em pequenas quantidades, mas essenciais, principalmente no metabolismo aí dos vegetais, de qualquer planta, tá? Essas plantas que a gente mostrou para vocês aí é uma planta de tomate, tá? Mostrando as deficiências da planta. Beleza? Então a aula de hoje, assistam aí a nossa videoaula sobre nutrição vegetal dentro da fisiologia das plantas, dos vegetais, mostrando as funções dos nutrientes, dos sais minerais no vegetal aí. Beleza, galera? Um abraço a todos aí e até a próxima aula.